Uma das formas da pregação de Jesus é o uso de parábolas. E as parábolas têm esta maneira, esse jeito de fazer com que nós nos coloquemos dentro daquele acontecimento para de fato entender qual é o ensinamento de Jesus. O final deste evangelho que nós ouvimos hoje, ele fala, ou Jesus falando destas parábolas, ele diz que o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, e o homem mau tira coisas más ou coisas ruins do seu tesouro. O problema não está no tesouro, mas o problema está na pessoa. A pessoa boa ou a pessoa ruim. Cada uma dessas duas pessoas tem uma maneira de compor, de organizar a sua vida e, portanto, juntar o seu tesouro. O tesouro só tem valor a partir desta consideração. O homem bom sabe ver as coisas, sabe ver os acontecimentos da vida a partir daquele ensinamento bom que é a palavra de Deus. De fato, ninguém é bom por si mesmo. Jesus vai falar isso em outra parte do Evangelho. Mas nós somos bons à medida que nós temos um relacionamento profundo com Jesus Cristo, com Deus. À medida da nossa ligação com Deus, nós temos a capacidade de olhar todos os acontecimentos e todas as situações de uma outra perspectiva. Nós vamos olhar as pessoas não como inimigos, mas como irmãos. Por isso Jesus também vai dizer, amar os inimigos. Ora, se você ama o seu inimigo, ele deixou de ser inimigo, ele passa a ser alguém que você ama. E o amor nos liga, nos faz querer o bem do outro. E se nós queremos o bem de todas as pessoas, de fato nós não temos inimigos, mas aí está um bom tesouro. A pessoa que não consegue ver as coisas assim, é a pessoa que vai organizar a sua vida, ou que vai guardar na sua vida sentimentos ruins e coisas ruins. Quantas vezes a nossa vida não está cheia de rancores, coisas do passado, coisas que precisavam ser perdoadas, mas não são perdoadas. Como no meio das famílias existe isso? A maledicência, a fofoca, a inveja e tantas situações outras que vão se arrastando e que vão destruindo as famílias. E não só as famílias, também nas relações de trabalho, nas nossas relações e nas coisas do mundo. Esta é a maneira de guardar e de fazer um tesouro ruim. Mas às vezes parece que também se prefere esse tesouro ruim. Parece que se faz preferência por essas coisas. O problema, volto a dizer, não está nas coisas, não está nas realidades que o mundo nos apresenta, mas está na maneira como nós vivemos esta realidade ou como nós nos relacionamos com as coisas do mundo. Deus fez todas as coisas boas, mas a maldade está no nosso coração. E aí nós precisamos nos perguntar, será que nós estamos produzindo frutos? E os frutos que nós estamos produzindo, são frutos bons ou são frutos ruins? Nós podemos ser considerados árvores boas ou nós somos considerados árvores ruins? Porque esta palavra de Jesus não é para aquelas pessoas que estão distantes, longe, mas é justamente para aqueles que o escutam, é para aquelas pessoas que buscam uma proximidade com Ele. Portanto, é uma palavra direcionada a nós, porque é muito fácil dizer que os frutos lá fora são frutos ruins, quando na realidade, muitas vezes entre nós, nas nossas comunidades, nas nossas realidades de igreja, nós também estamos cheios de frutos ruins, de frutos podres, de comportamentos que de cristão não tem nada, de atitudes que são um contra-testemunho com a palavra do Evangelho. Nós falamos do roubo, nós falamos daquelas coisas que acontecem nas grandes estruturas, da corrupção.
mas quantas vezes nós não percebemos aquela pequena corrupção que acontece no nosso meio? Quando nós buscamos favores, quando nós não fazemos aquilo que devíamos fazer, quando nós não somos capazes de partilhar. É fácil criticar governo, é fácil criticar as estruturas, mas o pecado, a maldade, a morte, ela não está nas estruturas em si, ela está no coração das pessoas que estão nas estruturas. Por isso o fruto é ruim, não por causa das estruturas, mas o fruto é ruim por causa da maldade que existe no nosso meio, da maldade que existe no nosso coração. Então esta palavra é sempre um convite à purificação, é um convite à purificação, como dizia a primeira leitura, usando a imagem da peneira. Peneirar significa separar as coisas, e nós precisamos cada vez mais separar no nosso meio aquilo que são coisas boas daquilo que são coisas ruins. É preciso verificar se o nosso tesouro é o tesouro de uma pessoa boa ou se o nosso tesouro é um tesouro de coisas ruins, porque nós estamos ajuntando essas coisas. Elas não foram colocadas ali, mas somos nós que procuramos ou que buscamos essas coisas. Qual é o tesouro que nós estamos ajuntando? Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Quais são os efeitos da palavra de Deus na nossa vida? Cada vez que nós vamos à celebração, cada vez que nós rezamos, cada vez que nós tomamos a Escritura para fazer uma leitura, como nós deixamos que a palavra de Deus entre pelos nossos ouvidos e, entrando pelos nossos ouvidos, nos ajude no processo da nossa conversão. O chamado à conversão é para todos, e por isso Jesus vai afirmar categoricamente: como um cego pode guiar outro cego? Nós às vezes parecemos caminhar sem direção, simplesmente aceitando as provocações, simplesmente aceitando as contradições que o mundo nos apresenta, sem nenhum questionamento. E duvidamos da palavra que a igreja nos dá, que a palavra que a igreja nos ensina, porque isso não é de acordo com a nossa vontade ou com o nosso desejo. Aí está a nossa cegueira, aí está a nossa incapacidade de ver as coisas com clareza. Sejamos então homens e mulheres que buscam a verdade da palavra e que buscam se deixar guiar por esta verdade da palavra, para que os frutos da nossa vida, produzidos pelas nossas palavras e ações, sejam frutos bons, e assim vamos ajuntando um tesouro de coisas boas. Este tesouro de coisas boas, a nossa vida, vivida a partir desta consciência, é que se torna um sinal para o mundo. Sejamos homens e mulheres capazes de produzir frutos de vida para o mundo, porque são esses frutos que fazem a diferença na realidade de um mundo que não acredita, na realidade de um mundo que não aceita o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.